Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Já não venho aqui fazer um vídeo formal há muito tempo, porquê? Porque têm sido dias de muita atividade, muita dela ou quase toda relacionada com jogos, com investigação e afins, mas principalmente porque estive na Essen Spiel 2022, ou seja, na maior convenção do mundo de jogos de tabuleiro que fica na Alemanha, na cidade de Essen, ali na zona do Val do Ruhr. E foi esmagador. Aliás, foi a primeira vez que eu fui e por isso mesmo é que estou a fazer este vídeo para falar um pouco da experiência no geral, mas também para partilhar a experiência especificamente para quem nunca foi como eu e que teve algumas surpresas e que provavelmente me poderia ter preparado melhor para aquilo que foi então esta ida, esta viagem, esta experiência no global de interagir com a convenção em si, a feira, porque é de facto uma experiência de interação, é um local para interagirmos com pessoas e objetos neste caso jogos ou os elementos dos jogos, porque há mesmo muita coisa. Então, primeiro que tudo, é esmagador. Eu estive os 4 dias da convenção e entramos na quinta-feira, já não foi logo no início, porque chegámos um pouco tarde, entramos ali por volta das 3, mais coisa, menos coisa, e para quem não está preparado, disseram-me que era grande, mas nós acho que nunca imaginamos o quão grande de facto aquilo é. Ou seja, entramos diretamente no pavilhão 1, foi mesmo logo na suposta entrada, e entramos logo nos pavilhões principais e aquilo é mesmo gigante, ao ponto de eu ter começado a entrar, por exemplo, imagina, num dos corredores, e sempre olhar de um lado para o outro, porque são jogos em todo lado, tudo pode ser interessante, que comecei a ficar zonzo. Portanto, este primeiro impacto é de facto marcante, o que faz com que convém ir os dias todos, caso pretendamos ver tudo, e eu estive os 4 dias e não consegui ver tudo com o detalhe que eu queria, e na prática, durante a convenção, não joguei nenhum jogo, mas também estive a fazer muitas outras coisas paralelas que provavelmente também impediram que isto tivesse acontecido. Mas primeiro que tudo, é esmagador. É muito importante ir em companhia, especialmente com pessoas que já foram, ir em grupo, que nos ajuda imensamente a poupar tempo e dinheiro, obviamente. E eu fui com o Fábio e a Karina, que já tinham ido, e fui também com o Gustavo, que também era a primeira vez que ele estava a participar. Portanto, acabámos por ir os 4 em conjunto e isto tornou tudo muito mais eficiente, muito mais barato, muito mais fluido, e é assim que eu recomendo que vão, com grupos de pessoas, para baixar os custos e para serem mais eficientes. Mas se não forem com pessoas que já foram, pelo menos para perguntar algumas dúvidas a pessoas que já tenham ido, para vos dizer previamente. Então vamos falar do global. Então no global nós estávamos perante 6 pavilhões, mas os pavilhões não têm todos a mesma dimensão. Por exemplo, o pavilhão 3 é muito maior que os outros, e o pavilhão 3 é aquele onde normalmente se tira aquela foto assim de topo a ver-se o stand da Cosmos. Isto é tirado de um primeiro andar porque, associados aos vários pavilhões, existem outras salas onde estão a decorrer várias coisas. Neste caso, esta foto é retirada de algumas salas que normalmente são usadas para conferências, reuniões e outros projetos paralelos que se acede através de umas escadas rolantes. Mas, para ter uma noção, aquele pavilhão grande que se vê, o 3, é o maior de todos. Os outros vão reduzindo em tamanho e a configuração não é bem igual. Por exemplo, os pavilhões 1, 2 e 3 são pavilhões com um ambiente diferente. Por exemplo, estão muito mais iluminados, os revestimentos são muito mais limpos e brilhantes, e os pés direitos, as alturas dos pavilhões são muito maiores. Enquanto os outros têm um aspecto já menos cuidado, menos iluminação, também uma conjugação com a iluminação natural, ou seja, menos iluminação, os revestimentos menos cuidados, os tetos mais baixos, o que faz com que pareça mais um armazém do que propriamente quase uma loja de luxo, como parecem os pavilhões principais. Portanto, uma diferença, e normalmente as pequenas editoras ou as editoras menos conhecidas vão para estes últimos pavilhões. Portanto, o impacto até visual, e eu diria que isso tem também impacto naquilo que é a venda e o impacto dos jogos, também se sente no sítio em que estamos. Depois, podemos ver o plano como 2 grandes zonas divididas por um grande hall. Este grande hall
tem muita iluminação natural, dá quase a sensação que estamos no exterior, e aqui há muitas bancas de comida, de bebidas, algumas atividades paralelas, algumas atividades para as crianças e também os serviços de despacho das caixas. Por exemplo, vocês podem comprar os jogos e podem imediatamente ir a estas zonas, arranjar uns caixotes e pagar os custos de envio do vosso jogo, ou dos vossos jogos, o que é, eu diria que é interessante e convém saber isto. Depois, os halls, aquilo que são os pavilhões, têm habitualmente stands, ou seja, zonas dedicadas a cada editora. Algumas editoras são muito maiores que outras e algumas editoras se separam também por jogos. Também temos os casos de editoras que partilham stands e estão em conjunto nos mesmos espaços. Algumas destas editoras têm lojas específicas também como secções dentro do seu stand e algumas delas estão fechadas, fazendo-se por vezes filas muito longas à porta, por isso é que algumas pessoas vão a correr para tentar chegar aos jogos. Dentro dos jogos disponíveis, normalmente são apresentadas as novidades e essas novidades vão em quantidades limitadas, por isso é que muitas pessoas tentam ir o mais rápido possível para tentarem comprar os jogos. O preço dos jogos novos não é propriamente um preço muito simpático, são os mesmos preços que aproximadamente que vão estar nas lojas, não vai haver assim uma diferença muito grande, ou seja, não se vai comprar por ser mais barato, mas vai-se comprar para se ter acesso primeiro. Essa é assim o grande impacto. Algumas das editoras depois têm algumas secções com promoções dos seus próprios jogos mais antigos. E eu trouxe alguns destes. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente para os jogos que trouxe e os jogos que abordei durante a convenção, direta e indiretamente, falando com os autores. Nunca joguei nenhum, mas estive a explorar alguns dos jogos. Portanto, algumas editoras estão a vender jogos, os novos e os antigos são os preços normalmente mais simpáticos, mas também existem muitas outras bancas de lojas espalhadas pelos vários halls, os vários pavilhões, em que são lojas formais que estão a vender ou os jogos novos ou os jogos usados. E é aqui que nós podemos encontrar, às vezes, uns preços mais simpáticos, especialmente nos jogos usados. Mas de notar que a esmagadora maioria deles está em alemão. Portanto, é preciso ter cuidado com isto e será sempre em alemão que vamos encontrar os preços mais simpáticos. Para além das lojas das editoras, existem também outras lojas. Por exemplo, lojas de componentes de jogos, lojas de acessórios, de merchandising, lojas de alguns projetos específicos que estão, por exemplo, a promover jogos mais direcionados para fins educativos. Existem algumas coisas destas elas estão espalhadas normalmente nos pavilhões mais para os números a seguir ao 3, o 4, 5, 6, normalmente 6, 5, 6, por aí fora. Portanto, existe uma grande misturada e panóplia de lojas nos pavilhões que estão mais atrás da entrada principal. Falei de preços e também uma coisa a ter em conta que normalmente não se fala muito é que a feira para entrar na feira, na convenção, é preciso pagar um bilhete. E é um bilhete considerável que pode, no total, se forem todos os dias, pode rondar cerca dos 60 euros. Portanto, não é propriamente um preço muito barato. Se somarmos isto a todos os outros custos, entramos em despesas consideráveis. Falando em despesas, quais as alternativas que nós temos? Existe a possibilidade, por exemplo, de virem de avião através de Colónia, é uma possibilidade e foi essa que eu fiz, e depois alugar um carro. E os preços de alugar o carro não foram propriamente muito caros e como alugam o carro depois podem ficar alojados, não propriamente em Essen, mas nas cidades à volta. Uma vez que esta é uma zona da Alemanha que tem muitas cidades próximas e cidades já de alguma dimensão, como por exemplo Duisburg, que talvez seja aquela que fica mais perto, mas por exemplo também Düsseldorf, Dortmund, não estão muito longe e têm um bom sistema de estradas. Os preços não são propriamente caros e, portanto, combinando isto com hotéis, partilhando as viagens, partilhando quarto, conseguimos ter um preço bastante simpático até para o nosso poder de compra português. Existem supermercados e vendas e de comida rápida um pouco por todo lado, portanto também conseguimos comprar e comer por um preço bastante acessível e coisas com alguma qualidade, portanto são sempre boas opções. Não recomendo comerem, principalmente beberem dentro da convenção, porque por exemplo uma garrafa de água custa 4 euros e uma Coca-Cola pode custar 5, mas conseguem encontrar umas coisas para comer a uns preços mais simpáticos, no entanto beber é bastante dispendioso.
Portanto, planeando bem, na ligação com toda a envolvente de Essen, é possível dormir num sítio mais em conta, não muito longe, arrendar carro, partilhar e conseguimos, digamos, com a viagem de avião e todos os custos envolvidos, a coisa deve ficar por volta de uns 400 euros. Mas claro, se preferirem comprar jogos, 400 euros dá para muito jogo, mas provavelmente eu diria que é uma experiência para ter uma vez na vida. Mas isto é algo que convém referir porque, e já não estou a contar, por exemplo, com toda a alimentação, mas pelo menos estes valores a ter em conta se estão a planear ir à convenção, mas já sabem, têm que planear e têm que ir em conjunto para conseguirem estes valores, senão pode ficar uma coisa ainda mais dispendiosa. Outros detalhes assim curiosos, provavelmente vai ser dos únicos sítios onde podem ir, onde existem mais uma fila maior para a casa de banho dos homens do que para a casa de banho das mulheres, porque claramente existem muito mais homens na feira do que mulheres, o que é pena, mas ainda assim eu diria que essa proporção não é tão esmagadora como, por exemplo, noutros locais e como, por exemplo, se calhar cá em Portugal. Também se vê na feira, na convenção, muitas famílias, provavelmente demonstrando que a feira em si é um sítio onde normalmente os alemães vão e vão também em família, uma vez que os jogos como atividade de família e entre amigos são muito populares na Alemanha. A feira em 2019 teve 209 mil pessoas, este ano teve apenas 147 mil, a recuperar, porque no ano passado teve ainda menos e antes não se realizou, pelo menos neste formato. Portanto, está a crescer, tentar voltar aos números de antigamente. Foi muito incómodo ter que andar sempre de máscara, foi desagradável. E quanto aos dias, claramente, quinta e sexta-feira mais pacífico, sábado muita gente, difícil de circular nos corredores e domingo também ainda muita gente. Os dias têm um impacto diferente na feira, porquê? Porque imaginem que os jogos são expostos com um preço e quando chega a domingo, se não tiverem esgotado já, e muitos esgotam, os preços começam a descer. E nós começamos a ver as lojas todas, quer seja as lojas, quer seja as editoras, que estão a baixar os preços para tentarem despachar as cargas. Ou seja, eles não querem levar os jogos de volta e querem tentar despachá-los. Em alguns stands até vos podem, inclusive, oferecer os jogos. Portanto, isto pode também acontecer. Quanto aos preços, já referi que os preços estavam muito elevados este ano no geral. Portanto, não era muito fácil encontrar um Eurogame típico, complexidade média ou média alta, 50 euros, não era propriamente fácil, embora existisse uma outra exceção, por exemplo, o Woodcraft e o Great Western Trail Argentina estavam abaixo desse valor, portanto também esgotaram, e os outros estavam à volta dos 70 euros, portanto preços assim muito puxados, especialmente, por exemplo, os preços da Queen Games na série das cidades, dos jogos de cidades com preços exorbitantes, alguns a passar dos 100 euros, portanto coisas realmente pesadas. Depois, outras coisas que estão a acontecer mais ou menos paralelas. A convenção tem estes pavilhões que eu falei, são 7, e o sétimo, pelo menos desta vez, e dá a ideia que há mais pavilhões que podiam ter sido usados, o sétimo estava vazio porque era o local onde as pessoas se encontravam para trocar os jogos que tinham combinado nas Math Trades e que tinham comprado e vendido, e ali era uma zona um bocado até hilariante, porque eram montes de pessoas com jogos no mar e papéis para tentar encontrar os outros e trocar, sendo que alguns acho que até levam, acho que não tenho certeza porque vi pessoal que combinou, roupas diferentes e chapéus estranhos para se conseguirem identificar rapidamente. Portanto, é uma zona também curiosa. Depois havia também algumas zonas restritas. Eu, como tinha o bilhete de press de imprensa, consegui ter acesso a estas zonas. Havia no piso, digamos, por baixo do pavilhão 1, era um 1A, penso que era assim que se chamava, uma zona onde estavam todos os jogos expostos lado a lado com os componentes, mas onde só poderiam entrar as editoras e os criadores de conteúdos e o pessoal da organização. O que fez com que me permitisse ir filmar, mas eu até fiz o vídeo em direto e depois a qualidade não ficou muito boa. Para a próxima já sei, gravo primeiro e depois partilho. Ter uma noção de todos os jogos que estavam na convenção, estavam lá quase todos, era a norma, e ver de mais detalhe sem ter constrangimentos de outras pessoas que nos estivessem a tapar a visão, ou sem ter tanto barulho, porque também é bastante barulhenta a feira. Depois havia uma outra zona também que era o Business Lounge, que também estava restrito e era um local onde podíamos ir trabalhar e comer alguma coisa, e nessa sala estavam a acontecer muitos pitches de jogos, reuniões e muitas reuniões de criadores de conteúdos, designers, a tentar propor jogos às editoras. Interessante. Soube também que, por exemplo, havia ainda uma outra zona só para a Asmodee, que era restrita e de acesso vedado, e essa eu nem sequer encontrei, mas também não tinha pretensões de ir lá, porque
só se vai lá quando se tem algo marcado ou algo planeado. Portanto, há também só essa zona para provavelmente o maior aglomerado de editoras do mundo, que tinha uma zona só para si, devidamente protegida e vigiada. Depois, nas zonas paralelas, existiu este ano o Educators Day e o Researchers Day, em que organizou-se umas conferências com algumas comunicações sobre projetos de investigação com base em jogos, quer na parte mais educativa, quer de investigação mais para outras áreas, nomeadamente para a história. Portanto, isto aconteceu e vai acontecer, pelo que sei, nos próximos anos, e eu conto participar numa delas na próxima vez. Depois havia também uma zona dedicada à exposição de jogos educativos, ou jogos mais para fins que não fossem apenas o entretenimento, e essa zona também estava vedada, estranhamente vedada, tínhamos que nos inscrever e provar que éramos professores para entrar, uma coisa um pouco estranha, e que até havia algumas pessoas a reclamar porque gostariam de ter visto mais esse tipo de jogos e não puderam ver. Depois, uma coisa muito curiosa é as pessoas com que nos cruzamos nos corredores. Vamos encontrar os autores, vamos encontrar os youtubers famosos, os criadores de conteúdos, todas as personalidades que normalmente nós vamos seguindo, quem está mais dentro do hobby e liga a esta parte mais social e cultural da manifestação dos jogos de tabuleiro modernos, vamos encontrar. No Researchers Day eu estive ao lado do Uwe Rosenberg, do Stefan Feld e do Matthias Kramer, porque eles iam participar e iam ser oradores. Eu estava apenas a assistir à parte em inglês, porque o resto era em alemão, e obviamente não assistia à parte em alemão. Depois cruzamos com os autores, cruzei-me com o Paul Grogan, que estava lá, que também já esteve na Lariacon, mas assim o mais curioso de todos foi o Friedman Freeze, que quase que íamos chocando de frente, e ele é muito reconhecível pelo seu cabelo verde, e eu ia com a minha t-shirt verde do canal Jogos no Tabuleiro, e ele ficou assim a olhar para mim e olhou para a t-shirt, ficou a pensar o que é que seria aquilo, mas não ligou e seguiu o caminho dele. Portanto, deve ter sido o verde que o deve ter chamado a atenção. Portanto, é muito comum nós podermos cruzar diretamente frente a frente com os autores, e nós víamos muitas pessoas a abordá-los, a tirarem selfies, o que é normal, e a pedirem para assinar os jogos, sendo que os autores normalmente estavam nas bancas das editoras também disponíveis para assinar os seus próprios jogos. Depois também nos cruzávamos com portugueses, cruzei-me com várias pessoas que vieram de Portugal, que estavam lá a ver a feira, e até pensei, bem, da próxima vez havíamos de organizar aqui um jantar num dia à noite só de portugueses, porque pelo que eu sei, a comunidade brasileira faz o mesmo, juntam-se todos num dia à noite, todos os brasileiros que estão lá na convenção, e juntam-se. E acho que nós, portugueses, está na altura também começarmos a fazer isso. Obviamente também vi youtubers de Espanha e do Brasil também, que lá estavam, portanto havia uma representação de criadores de conteúdo de todo o mundo que nós nos íamos cruzando por lá. Como disse, eu na convenção não joguei jogo nenhum. Fui falando com pessoas e tal, tentando explicar, e um dos que tive mais curiosidade em perceber como é que era o jogo foi até o jogo de tabuleiro Europa Universalis, mas depois vou falar mais sobre esses jogos com quem me fui cruzando. Mas porquê é que não joguei lá? Porque não me pareceu que estavam reunidas as condições perfeitas para isso, e acabei por jogar, ou seja, os jogos que eu joguei à noite no hotel. Ou seja, a convenção abria, a feira abria às 10 da manhã até às 7 da tarde, e ficávamos sempre com algum tempo livre para jogar à noite. Claro que íamos marcando uma cerveja aqui, um restaurante ali, uma coisa do género, havia sempre alguns encontros sociais, mas também jogámos muito no hotel. Nós estávamos em Duisburgo, que fica 20 e tal quilómetros, 30 mais coisa menos coisa, de Essen, relativamente perto, e o hotel, nos dias da convenção à noite, estavam sempre pessoas a jogar na parte das mesas e cadeiras, na parte do bar, café, estavam sempre pessoas a jogar, o que é sempre curioso e demonstra até o próprio impacto e a dimensão que a feira tem, e uma certa normalidade do jogo na Alemanha, do jogo de tabuleiro na Alemanha em espaços públicos, em espaços comuns. Portanto, e é uma coisa que eu recomendo, mesmo que não joguem durante a convenção, tragam alguns jogos e joguem depois no sítio onde estão, quer seja um hotel, apartamento, uma casa, ou quer que seja, porque a convenção fecha às 7, supostamente até para os horários portugueses é relativamente cedo para uma coisa destas, e podemos usar o restante tempo que estamos fora para jogar então os jogos. Eu notei também nas lojas, especialmente nas lojas que vendiam muitos jogos alemães, havia muitos jogos pequenos, e esses jogos, alguns não conhecíamos, outros conhecíamos. Um deles que eu trouxe até, que apesar de ter um aspecto horrível, é o Wizard, mas depois também vou falar mais sobre ele. Mas há muitos pequenos jogos que podemos comprar relativamente baratos, que alguns não são muito conhecidos, e depois
são bons jogos para jogar em situações de jogo mais casual e para transportarmos facilmente. Eu também fui muito à procura dos acessórios e componentes, por exemplo, consegui comprar muitos componentes para fazer os meus protótipos e para os meus serious games e processos de gamificação, e quem sabe até para algum jogo que eu queira tentar propor a uma editora um dia destes, nunca se sabe. Quando tiver tempo seguramente vou fazê-lo, mas é um bom sítio para comprar esse tipo de componentes, porque conseguimos comprar mais baratos e às vezes alguns stands têm mesmo umas promoções com os packs de coisas que podemos trazer, e aconteceu isso, por exemplo, no último dia da feira, fui a algumas lojas em que estavam a vender quase ao desbarato estas peças que nos são muito úteis e que, se formos comprar à peça e à unidade, pode ficar muito dispendioso. Acima de tudo, não tive tempo para jogar, mas tive tempo para explorar alguns jogos e muito mais especificamente, que era mais um objetivo, foi para ver o que era aquilo no global, ter uma noção e depois falar com alguns dos autores, algumas das editoras e perceber que tipo de produtos é que tinham, especialmente alguns jogos um pouco mais obscuros, não tão conhecidos, porque era uma oportunidade única para abordar estes autores e criadores, uma vez que todas as outras zonas dos jogos das grandes editoras não eram propriamente as pessoas da editora que lá estavam, eram pessoas contratadas para partilhar os jogos e obviamente que não íamos ter acesso a informação tão relevante na perspectiva do desenvolvimento do próprio jogo. Portanto, é interessante para falar com as pequenas editoras onde estão lá os editores, ou as pessoas que ajudaram a desenvolver os jogos, a produzir, a criar os autores, enquanto nos outros locais não é bem assim, é mais num formato de exposição e não tanto de estar aberto para trocar e conversar sobre aquilo que é a essência do jogo. Acho que já dou aqui um breve resumo daquilo que foi para mim esta experiência da Essen Spiel. Foi muito interessante, marcante, estou muito contente por ter ido e agora tenho mesmo vontade de tentar ir nos outros anos, porque também percebi que é um bom local para fazer contactos para alguns projetos, uma vez que também encontrei lá pessoas com quem já tinha trabalhado e nunca tinha conhecido, e isso foi realmente também muito importante para abrir portas para novas coisas. Fica aqui o resumo, eu depois vou fazer mais 2 vídeos, um sobre algumas entrevistas que eu fiz com os criadores dos jogos portugueses e editoras portuguesas, e depois um outro vídeo onde vou mostrar os jogos que trouxe. Os jogos ainda não chegaram, vieram numa palete através da Spiel Portugal, foram muitos deles oferecidos pelos próprios editores das conversas que tive com eles, para debatermos o seu próprio jogo, e portanto vou fazer depois vídeos sobre isso. Espero que tenha sido útil, espero que possa continuar a criar conteúdos destes, espero lá voltar e continuar a partilhar aqui as experiências. Portanto, obrigado por tudo, pelas partilhas, pelo apoio, pelas subscrições, por tudo. Obrigado. Adeus.